Olá, tudo bem, internautas? Estamos aqui hoje com o professor Cruz, né? Onde a gente vai estar entrevistando ele. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, sim, prazer estarmos aqui juntos mais uma vez, pela segunda vez, né, nesse veículo de comunicação. Em primeiro lugar, me agradecer a consideração, enaltecer o seu trabalho, tanto no jornal, quanto nesse site, e, acima de tudo, a sua perseverança. A gente sabe como é difícil, numa cidade como a nossa, numa região como a nossa, né, ter uma atividade, e a sua perseverança realmente me enaltece seu serviço, seu trabalho. Também eu não posso deixar de confirmar, né, a sua honestidade e o seu grau que você tem de compromisso com a verdade. Pois, você está se tratando aqui de verdade, você falou de honestidade, a gente vê hoje em Poções, né, muitas notícias sobre a questão do nepotismo, né, e denúncia de tráfico de influência em Poções. O que você quer dizer sobre isso, principalmente em relação à Prefeitura Municipal de Poções? A gente, eu vou contar para você um pequeno caso, aqui, eu não sei do nosso tempo, mas você pode ter noção do que eu vou lhe dizer. Refere à sabedoria. O abade, por nome Abraão, na estrada de Compostela, no convento de Seca, uma noite resolveu sair em busca daquele ermitão, sábios que ficavam aqui distantes, e foi com a intenção de fazer algumas perguntas para no outro dia ou na mesma noite passar, né, para aqueles que estavam com ele no convento. E a primeira pergunta que ele fez ao sábio foi a seguinte: se você encontrasse uma mulher na sua cama, como você reagiria? O ermitão respondeu ele procuraria, reconheceria que ali estava a mulher e procuraria me controlar. Ele fez a segunda pergunta: se você encontrasse moedas de ouro no deserto, como você se reagiria? Ele respondeu: olharia, veria que era moeda de ouro e deixaria ali naquele local que ali estava. E a terceira pergunta ele fez ao sábio: se dois irmãos, um que lhe amasse e outro que lhe odiasse, viesse ao seu encontro, como é que você o trataria? Ele respondeu: eu procuraria da mesma maneira que trato o irmão que me ama ao irmão que me odeia. Procuraria da mesma maneira ter o tratamento por ele. Voltando ao convento, o abade chega e diz para aqueles que estavam no mosteiro: olha, a verdadeira sabedoria é aquela que nós conseguimos controlar nossas paixões. O que a gente observa com isso? O verdadeiro sábio é aquele que sabe gerenciar, administrar as coisas de uma maneira, controlando as suas paixões, controlando as tentações, controlando os impulsos, controlando os seus interesses, às vezes, pessoais, interesses de família. E, se tratando do município de Poções, se você assim quis colocar, porque a gente sabe que nós não temos nenhum sábio na Prefeitura de Poções, né? A gente sabe que a pessoa que aí está é voltada muitas vezes por rancor, a vingança, o ódio, né? Você mesmo foi vítima de agressão, buscou que uma pessoa truculenta para ser um motorista, e muitas vezes agrediu as pessoas aqui, você é testemunha disso. Outras pessoas foram perseguidas aqui, eu mesmo tenho sido vítima dessa perseguição. Uma pessoa que nós tivemos o quê? Saímos de rua em rua, de casa em casa. Meu filho chegou a colocar esse cidadão que está na prefeitura nas costas, né? Nós, em debate, estávamos ali ajudando, chegamos até a contribuir financeiramente, né? E essa pessoa, quer dizer, optou por colocar seus parentes, né? Hoje a prefeitura que você olha tem dois focos, com raríssimas exceções, de parentesco. Um toma conta do dinheiro e o outro faz de conta que é administra e botou a família dele ali. Nós temos o quê? A lei está aí, os promotores estão aí, né? Nessa questão do nepotismo, o cara olhar,
ver, verificar, analisar, né, como se falava tanto esse verbo aí, né? Agora, para o resultado, né, se a pessoa coloca um parente competente, a gente até aceita, cala-se a boca até das outras pessoas. Mas quando a gente bota gente incompetente, eu tenho pouco tempo, mandei fazer uma pesquisa, para ficar estarrecido com o resultado dessa pesquisa. E o prefeito também atual faz pesquisa de 3 em 3 meses. Eu sei que a pessoa que faz, ele faz a pesquisa por 3 em 3 meses, então ele sabe o resultado que tem se dado, entendeu? Então eu tenho que dizer o seguinte, nós temos que ter paciência, temos que ter a sabedoria da paciência, esperar, não precisa se atacar, não precisa se deixar, e o tempo corre contra o gestor. Cada dia que passa é um risquinho que tem ali. Ele vai ser julgado por si próprio e vai ser, talvez, se for candidato, ser julgado por seu trabalho pela comunidade. Por exemplo, também vê nos últimos dias também uma onda de violência muito grande em Poções, né? A quem você atribui ou ao que você atribui essa onda de violência nos últimos dias, nos últimos meses? Mas a violência é uma questão social, né? Você não pode, às vezes, sem colocar Poções. Eu acho que a Poções tem uma boa polícia, a polícia militar daqui de Poções é um pessoal digno. A polícia civil não tem apoio, né? Com a polícia do governo do estado, mas que não achava apoio. Aí, segundo o delegado, não sei se ele está no carro, chamado João, colocava que não tinha apoio nenhum da gestão. Isso é uma questão. E você vê também que é uma questão da autoridade. Quando você está numa cidade em que a presença das autoridades são marcantes na comunidade, isso também, no meu entendimento, dentro da sociologia, inibe algumas ações de vandalismo, né? O cara passa a respeitar. Mas quando você tem pessoas que não respeitam nem a si próprio, não respeitam nem a administração pública, não dá bom exemplo, então isso reverte o quê? Há um quadro que as pessoas às vezes se acham no direito do anarquismo, né? Muitas vezes aí, o que a gente vê aí de atacar, de agredir, chegando muitas vezes ao homicídio, né? Chegando muitas vezes aí aquilo a gente é estupro, isso, aquilo. Então isso cria um clima. Eu, como sou espírita, eu vejo as coisas que cria realmente uma atmosfera, dizendo assim, outras palavras, para você entender, ruim na cidade. Então, você não tem prazer hoje de estar em Poções. Você não tem alegria hoje de andar nas ruas de Poções. Você não tem alegria hoje de servir Poções. Por quê? Porque você vê assim, olha, eu estou num lugar onde eu não vejo resultado. Teve uma prefeitura dessa que já arrecadou, nos 2 anos dessa gestão, em torno de 90 milhões de reais. 90 milhões de reais. O povo precisa saber. E você não vê o resultado. Você vê crítica na diária, você vê crítica na saúde, você vê crítica na educação, você vê crítica na questão financeira, você vê os mototáxis aí brigando, você vê o cara da rua, a obra parar, fazendo tipo engana besta, faz 100 metros de uma rua e para, e volta. Quer dizer que essas coisas, a pessoa não tem mais ninguém povo, nós estamos no século XXI, rapaz. Essa prática foi do século passado. Né, que as pessoas viviam abaixo do chicote, abaixo disso, daquilo. Hoje não, todo mundo está sabendo, todo mundo está vendo isso aí. Cruz, a gente fica triste, né, por alguns acontecimentos em Poções, sabendo disso que você falou também, 90 milhões, né, e nada foi investido em obras. Mas eu queria tocar aqui no assunto pessoal e político também. O que mais me dói é você ter ajudado o prefeito a ganhar essa eleição, você ter feito parte do grupo, ou você ter saído do governo da maneira que saiu, sem ao menos ser comunicado, deixado assim, como você mesmo falou há pouco, vocês assim, tipo assim, não tinha aqui a certa atenção do prefeito, como era na época da campanha. Eu não sou motivo por vingança. Eu sou aquela pessoa que eu procuro, pelos meus princípios, perdoar, esquecer, entender, certo? Daquilo que se passa. De mim não passa vingança mesmo. Eu, pela idade que tenho, pela formação que eu tenho, tanto acadêmica como da própria vida, né?
tem um exemplo aí da minha própria vida, eu aprendi, sim, que o tempo é a razão de tudo. E a consciência da gente é que diz. Quem tem que pensar de alguma coisa é quem cometeu o ato. Você está entendendo? Quer dizer, se você colocar-me como incompetente, eu acho que não vai me colocar como incompetente. A sociedade daqui me conhece, me referendou até o meu trabalho. Eu sou um cara que posso estar aqui numa situação muito cômoda quanto ao povo, né? Eu trabalho num colégio, eu trabalhei em 2 colégios estaduais daqui, a maioria que talvez esteja nos assistindo foram meus alunos, me conhecem, sabe que eu sou, da maneira, né? Eu fui secretário aqui em várias pastas, entendeu? Administrações, 2 administrações praticamente, fui em Cândido Sá, então tem um histórico muito grande, graças a Deus, consegui construir. O que dói a gente, às vezes você fala assim, pô, você ser enganado. Quando você é enganado, mas não só sou eu que fui enganado. Hoje eu observo muitas pessoas nós fomos enganadas. Eu vou contar um caso aqui para você, por exemplo, que há pouco dia uma pessoa da casa do gestor que vivia lá com ele, amigo nosso, que também foi um dos primeiros que ele colocou, ele me colocava e eu fiquei pensando, para você ver a dimensão do caráter de uma pessoa. Enquanto nós corríamos a sacolinha dia de sexta-feira, né, para recolher considerar algum donativo para cobrir algumas pequenas despesas da campanha, esse mesmo cidadão recebia dinheiro de prefeitos daqui da região, ele só recebeu uma parcela de 15, outra parcela de 10, recebeu dali do Planalto 10 mil e botava nas caixas de sapato e guardava em casa. Quando terminou a campanha, quando a gente estava aqui se preocupado em fazer plano de governo e a gestão, quem era a comissão, quem era isso, ele vai fazer uma lua de mel, entre aspas, né, em Gramados, andar de roda-roça. Quer dizer, é algo que você fala assim, ó, rapaz, o que dói na gente é que a gente foi enganado, mas não só porque nós tínhamos boa fé. No meu caso em especial, era como se fosse uma retribuição que eu estava dando aquilo ali, como se fosse uma pessoa, como fosse você, como fosse considerar eu, como fosse um filho meu, como eu tenho amizade do seu pai, você está entendendo? A minha amizade que você também tem a meu filho, essas coisas eu consideraria dessa maneira. Você compreende? Quer dizer, então eu não vou me nutrir nunca de ódio, de ira, de raiva, de alguma vingança. Eu diria o seguinte, eu estou com ter pena do cidadão desse, orar por ele até, entendeu? Porque ele é aqui mesmo, nesse planeta, é um planeta de provas e expiações. O que você faz aqui, meu amigo, tem causa e efeito. Você vai receber lá adiante. Deus permita que ele possa suportar, porque eu, graças a Deus, tenho suportado muito bem, né, a correção da minha vida, naquilo que eu também cometi meus erros. Então eu tenho aprendido, tenho procurado produzir e vou continuar assim, você está entendendo? Sem nenhuma maneira de tentar atacar, sem nenhuma maneira de tentar para revanche, porque a minha consciência é tranquila. Hoje eu vou fazer um bate-bola com você aqui, eu vou dar alguns nomes e você vai atribuir a esses nomes, a esses adjetivos, a pessoa. Por exemplo, eu vou falar algum nome e você vai atribuir. Falsa humildade, a quem você atribui? A que pessoa? Aí, se você for falar local, ou a questão mundial, ou a questão que não, local, a gente está falando de pessoas. Rapaz, eu não gostaria de citar nome de pessoas. Como ele faz, eu me permito ele colocar isso assim, porque... Você não quer falar com eles. Exatamente, quer dizer, eu vou avaliar as pessoas, eu vou julgar as pessoas. Porque o que pode ser para mim, não pode ser para você. Você está entendendo? Agora, eu lhe digo para você que a política daqui está cheia de cidadãos assim. Tu viu? Está muita gente cheia dessa maneira. Na política, eu poderia falar para você segmentos. Né? E esses segmentos, eu lhe digo para você, tem muita gente que é falsa com o povo. Hipócritas que estão aí. Tu viu? Prega uma coisa para você, dá uma risadinha, bate bem nas suas costas, piscadinha de olho, aquilo tudo é falsidade, cara. Só pensa na família dele. Isso é verdade, a gente teve até no bairro da Lagoa Grande, né? E
E aí, fazer algumas entrevistas, alguns moradores, né, disseram para a gente que o atual gestor andava descalço nas ruas, né, tomava café com ele, e que hoje o prefeito está aí há mais de 2 anos sem nem comparecer no bairro. E o bairro, como a gente sabe, né, a gente tem um trabalho para o jornal, e volta e meia a gente é convocado no bairro para ver, né, questão de esgoto a céu aberto, lama nas ruas, casa caindo. Então, agora mesmo, eu estou querendo, você mesmo precisa nem dizer o nome, que as pessoas mesmo pontuam, né? Dentro da minha mente, eu sei que tem pessoas assim, que às vezes você tem até que conviver, tem que cumprimentar, tem que passar na rua com a questão social, né? Eu me lembro de um episódio, eu fui representar o gestor, cheguei antes de eu fui obrigado praticamente a representar em uma formatura que teve no ginásio de esporte. Rapaz, o ginásio estava lotado. E entrou a figura do ex-prefeito, também estava lá. E estava aquele clima todo, onde eu representando uma gestão ali, juntamente com a secretária de Educação, né? Eu me lembro, rapaz, que naquele dia eu fui iluminado, mas em momento nenhum usei hipocrisia. Segui o caminho da verdade, né? Fui coerente naquela cerimônia. Foi uma das maiores experiências que eu passei na minha vida. E hoje eu vejo assim que é como eu fui usado naquele dia de defender uma gestão, né? De participar de uma gestão, enquanto naquele próprio ambiente, né, já se preparava, já se traía, já se arquitetava com as artimanhas de nos atacarmos. Um ambiente de conspiração, quer dizer, eu fico abismado como as pessoas agem dessa maneira aqui em Poços. É um grupinho, mas tem uma força superior. Se você for mapear essas pessoas, você vai ver, rapaz, elas não têm felicidade. A felicidade deles está, sabe o quê? Em usurpar, para botar no bolso, para gastar na praia, coisas efêmeras, entendeu? Mas o povo vai saber julgar isso em breve, muito breve. Por isso também tocar no assunto, o seu filho, como a gente sabe, né, foi durante o governo do Sandro, desde o início, né, o secretário de Agricultura. Eu vou lhe perguntar, porque até o momento a gente não teve nenhum contato com ele, né, mas já quero saber também o que aconteceu, né, realmente a gente soube que ele foi exonerado. E queria que você falasse um pouco sobre essa exoneração do secretário de Agricultura, Matheus, que deixou de ser secretário, né? Eu dizia para você o seguinte, eu saí do governo no ano passado. O Matheus, ele além de ser secretário, ele tinha assim, na figura do prefeito, ele tinha como um líder. Você mesmo foi testemunha que às vezes estava numa mesa com um amigo, qualquer pessoa falava, levantava qualquer questão do prefeito, ele levantava da mesa, ele rebatia, não sei se você se lembra disso, né? Ele tinha na figura, ele era uma pessoa legal. Estou lhe contando que ele saiu por 2 ou 3 vezes, aí para sair, ele botava o prefeito nas costas, né? Ele foi apunhalado, cinicamente. Você sabe que é uma covardia que se fez com um menino da sua idade, competente, pós-graduado, acadêmico agora de direito, querido pelas pessoas, certo? Honesto, certo? E esses aí foi apunhalado por esse sujeito, né? Mas não é motivo também, ele aceitou muito bem isso, e para mim foi um alívio. Foi ontem, que eu, quando eu cheguei em casa, ele estava até alegre, colocou para meu pai sair da coisa, o prefeito teve a falta de delicadeza, falta de caráter, de hombridade, levou um cidadão a tiracolo e botou no lugar dele. Você imagina, ele não sabe nem sair por cima. Você está entendendo? Não tem pedigree nenhum. Não considera o ser humano. Você não considerou nós você não considerou nós que fazemos um rol de pessoas, né?
Se ele fizer tudo agora para ir, ele não considera ninguém, nem você, eleitor, que está me assistindo aqui agora. Esse cidadão não respeita ninguém. Ele não sabe o que é um ser humano. Ele pode saber muito bem o que é cavalo, ou pagado, cuidar de cachorro, fazer pesca que pague. Você está entendendo? Ele pode saber muito bem isso, mas o que é ser humano ele não sabe não. Tá aí, né? Professor Cruz, Antônio Lima Cruz aqui, conhecido como Professor Cruz, até uma entrevista meio que desabafante, né? Falando sobre algumas questões aqui. Eu vejo que é um prazer, viu, Cruz? Quando a gente fala de você, é uma coisa. Assim. Quando a gente fala do filho, se eu for falar de você, você é meu amigo. Você sabe disso, que em qualquer embate que você teve, até publicamente, eu estive do seu lado da maneira de me agir, dentro da razão e da coerência. Certo? Eu não estou aqui porque amanhã é outro dia. Amanhã é um novo dia. O sol nasce para todo mundo. A história, nós vamos ter histórias para contar. Certo? Nós vamos ter história. Nós vamos ter a história para a gente poder analisar. Desculpe, cara, você me tocou. Então, cada um vai construir a sua história. A minha já está perto do final. Aqueles que estão fazendo aí, viu? Com certeza, o orgasmo que ele tem, o prazer que ele tem de maltratar as pessoas, de ser leviano, um dia ele vai sentir na própria pele. Eu comecei a entrevista aqui com o Cruz, né? Eu não disse aqui o que é de praxe meu citar a frase, mas eu vou deixar aqui uma palavra, a palavra bíblica, que é Eclesiastes, né? Que diz que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar e há tempo para colher. Com certeza. Cruz, fica aqui o espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço, continuo mesmo, quero dizer a vocês que estão aí, os internautas, que ele veio me procurar, pessoas das coisas na rua, fez muito bem, acho que veio aqui na fonte. O que eu coloquei aqui para vocês são verdades. Eu tinha lhe dito, e você é testemunha disso, que eu não queria mais participar da política na cidade. Fui candidato a deputado, fui secretário, participei de coisa e tal. Graças a Deus, saio com honradez. Mas os amigos, você também é testemunha disso. Hoje nós estávamos ali numa graça, na primeira, quando eu lhe encontrei, quando você falava, rapaz, que você não sai candidato, você não faz política, as pessoas têm me cobrado. Eu gosto muito da política de alto nível. Pensar a política, fazer o bem para as pessoas.